Bom, agora sim, comecei a gravar aqui pelo Meet, Ih, deu então a certo, né? nossa reunião começa oficialmente. Com o prazer aqui de ter bastante gente, né? A Plateia. gente divulgou aí nos grupos e Obrigada, vieram gente. vários estudantes e tem pessoas aqui no Meet acompanhando. Vou fazer um tour de novo para registrar esse momento, praticamente um momento histórico. Tem uma plateia. Aqui tem a professora Sandra com a gente, Gilvanira, estudante do Tecnólogo, Fábio, que é um ex-aluno e estudante da UERN, Maiara, conheço Maiara? Maiara, se quiser se apresentar aqui no chat para a gente saber de qual curso você é. Enfim, então a gente vai conversar sobre a pesquisa que está em andamento. É uma pesquisa que a gente começou em fevereiro e vai até dezembro. Colega de Fábio, Maiara. E é uma conversa, não é uma apresentação formal, assim, né? Tipo Não. slides e tal. Eu E vou mais explicar sobre tudo que eu tô quem vai falar pesquisando, que eu já mais, pesquisei até hoje. Eu vou explicar sobre o meu projeto. então vou Mas deixar interessante. agora Giovana conversar com vocês sobre o Obrigada. trabalho que ela tem desenvolvido. Então, boa apresentação, né? Obrigada, Natália. Oi, gente do MIT, muito prazer. Meu nome é Gil, sou de Mambi 3, aqui do FRN. E eu sou bolsista de Natália. E quando eu coloquei no Instagram o que era que eu ia apresentar, eu coloquei só costureiras de açúcar, mas isso é muito amplo. Eu não tenho como explicar o que eu pesquiso sem falar de onde essa ideia veio, né? Quando a Natália me chamou para participar de um projeto, ela estava finalizando um que era sobre os impactos socioambientais do jeans, da produção do jeans no oeste de Potiguar, mais especificamente na cidade de Triunfo. E aí a gente queria mudar um pouquinho o foco para a questão das mulheres na produção de jeans ainda. Então acabou que o tema da gente ficou as mulheres terceirizadas nas fábricas de confecções e a gente colocou Açu para a cidade fazer o estudo de caso. Porque lá em Açu tem umas 4 fábricas de confecções de jeans. Eu mesmo não sabia disso, eu fui descobrir isso quando eu estava pesquisando também. Então, esse trabalho, ele começou assim, com mulheres de fábricas, trabalhadores de fábricas, e já mudou um pouquinho os caminhos, e eu vou explicar isso mais tarde. Mas aí, quando começou, a gente estava fazendo leituras mais da sociologia do trabalho. A gente pesquisava sobre terceirização, sobre reestruturação produtiva, sobre acumulação flexível. Essas coisas bem técnicas para a gente poder juntar com as pesquisas sobre divisão sexual do trabalho, sobre trabalho reprodutivo, trabalho produtivo, que tem toda essa esfera dentro de uma fábrica de jeans só. E aí, a primeira coisa que eu fiz, assim, pesquisando em campo, foi entrar em contato com uma gestora de uma fábrica lá de Açu. Essa fábrica fica no centro administrativo de Açu, é MA Confecções. E aí eu entrei em contato com ela já me conhecia, na verdade, porque é uma cidade pequena, né? Então as pessoas costumam se conhecer, mesmo que pouco. E aí eu pedi para ela para fazer uma visita na fábrica e eu fui. E aí eu acabei tendo conhecimento de toda a linha de produção da fábrica, eu tive conhecimento sobre várias coisas que acontecem lá. E eu vi com os meus próprios olhos como era o papel das mulheres dentro de uma fábrica de jeans. Tinha outras lá, eu não visitei as outras, mas por essa, que era um modelo, eu pude perceber como era a realidade assim no geral. Então tinha muitas coisas que eu percebi. Eu percebia, por exemplo, sobre as máquinas que as mulheres trabalhavam e as máquinas que os homens trabalhavam. Eu via quantos homens tinham, quantas mulheres tinham. Enfim, era tudo isso. E aí eu tive várias conversas, eu entrevistei a gestora, que era a dona Dineide. Ela me contou sobre a história da fábrica, me contou sobre como foi o começo das fábricas de confecções em Açu, que foi há uns 10 anos atrás, talvez mais. Eu aprendi sobre o Prosertão, que foi uma iniciativa do Estado, do governo do Estado, com uma empresa privada que confeccionava roupas da Guararapes. Eu aprendi sobre tudo isso, sobre como essas coisas mudaram o setor têxtil do RN. Então foi muito interessante. Mas aí nem tudo eram flores, né? Então, como o primeiro contato que eu tive foi com a gestora, o que eu queria realmente era ouvir a voz das trabalhadoras. Mas aí a minha imagem ficou um pouco manchada, né? Apesar de eu ter tido muito aprendizado com a gestora, foi um pouco difícil eu chegar depois no que eu queria realmente, que eram as trabalhadoras, as mulheres.
Então, acabou que na fábrica que eu estava, que eu tive uma abertura maior, eu não consegui o objetivo que eu queria, que era, né, escutar o que os trabalhadores tinham para dizer sobre como elas viam o trabalho delas, se elas achavam, como elas se percebiam dentro do trabalho delas, dentro da função delas. E aí, depois de várias leituras, né, eu tive várias reuniões com a Natália, com o professor Rafael, que também é meu orientador nesse projeto. E aí a gente resolveu, depois de muito conhecimento que a gente já tinha adquirido sobre as mulheres de fábricas, que trabalham em fábricas, que costuram jeans, que é uma peça só, a gente resolveu mudar os caminhos dessa pesquisa. E aí a gente resolveu, levar esse foco para as costureiras autônomas, que é uma coisa totalmente diferente, né? Enquanto que a costureira que trabalha numa fábrica é um trabalho formal, uma costureira autônoma não é um trabalho formal, é um trabalho informal, que não é assim, coberto pela lei, né? Apesar de terem tido algumas tentativas de deixar formal esse trabalho, mas não deu muito certo porque era assim, eu acho que foi em 2016, né, que teve um projeto de lei que não foi aprovado sobre a PEC das costureiras. Esse projeto de lei sobre as costureiras mais tirava direitos do que realmente dava, né? Então, continua sendo um trabalho informal. E aí, eu moro em Açu, que é uma cidade que, assim, tem várias costureiras, diversas costureiras, eu nem sei quantas tem. E eu conhecia várias. Eu sou neta de uma costureira e também sou filha de uma costureira. A gente sabe que a costura é um trabalho que é totalmente ligado ao feminino, apesar de eu ter conhecido vários homens, rapazes, assim, jovens, velhos, que trabalhavam nas máquinas de costura. E também eu conheço alfaiates, que são costureiros autônomos. Esse é um trabalho ligado somente ao feminino. E também à esfera reprodutiva, porque como a costura autônoma ela acontece geralmente dentro do ambiente do lar, da mulher que é costureira, o trabalho que ela se sustenta e o trabalho doméstico dela acaba se interligando um com o outro e não tem muita diferença um do outro. E aí eu comecei a fazer leituras de novo sobre divisão sexual do trabalho, só que voltada para outra perspectiva, que era das costureiras autônomas. E muitas outras leituras eu fazia, sobre interseccionalidade, por exemplo, e tudo mais. E aí eu resolvi conhecer, conversar com algumas costureiras de Açu. Eu queria realmente conhecer a vida delas, saber como era que acontecia essa economia da costura, sair um pouco da fábrica, né, porque eu aprendi muito sobre fábrica. E aí eu queria ver como eram as costureiras autônomas realmente, porque os meus conhecimentos que eu tenho de costura são só do ser familiar mesmo, mas eu não conhecia a história de outras costureiras. Então, eu resolvi correr atrás de alguns contatos de costureiras dentro de Açu. E aí eu queria agradecer até a Felipe, Lara, Laura, porque eu conversei com meus amigos do IFRN mesmo. E aí eu pedi pra eles, gente, vocês conhecem alguma costureira e tal? Alguém da sua família? Inclusive, uma das costureiras que eu entrevistei era a tia de um colega meu. Obrigada, viu, Felipe? Por ter passado o contato dela. Então, é realmente isso. Dentro de uma cidade pequena, as coisas são bem reduzidas. Então, todo mundo se conhece, todo mundo é parente de todo mundo. E tem essa coisa familiar dentro da costura, né? Assim, todo mundo tem uma tia costureira, uma mãe costureira, uma avó costureira. Isso acontece muito dentro da costura. É uma coisa que a gente percebe nas leituras acadêmicas mesmo. Tem trabalhos de sociologia, da antropologia sobre isso. É um tema muito amplo, muito bem conhecido. E aí, depois que eu consegui alguns contatos, eu fui entrevistar elas. Eu fiz entrevista com 3 costureiras autônomas da minha cidade. E aí, uma das principais coisas que eu percebi, que pronto, uma das costureiras que eu entrevistei, a primeira coisa que ela me disse foi que uma costureira de fábrica não sabe costurar. Ela me disse desse jeito. E aí ela, mudou a minha visão sobre isso, porque ela realmente me explicou, assim, quando uma costureira de fábrica, ela prega um bolso, por exemplo, de uma calça, ela se condiciona a fazer só aquilo, ela só mexe com a máquina que faz aquilo. E ela foi me explicar porque que ela achava que as costureiras autônomas eram totalmente diferentes nisso e tinham um lado só delas, sabe, da história. Então foi muito incrível, assim, todas essas entrevistas que eu fiz. Só esse conhecimento de campo mesmo foi muito, assim, enriquecedor para mim. Porque eu fazia a ponte entre o estudo acadêmico, né, os trabalhos acadêmicos que eu lia, e as coisas que eu percebia na vida real quando eu entrevistava essas costureiras. E aí eu via do trabalho delas, eu via o que elas pensavam do trabalho delas, eu via o que elas almejavam com o trabalho delas, eu perguntava da vida delas também, conhecia as histórias mesmo delas. Eu percebia também que a coisa da geração em geração é muito presente. Todas as pessoas com quem eu entrevistei aprenderam a costurar ou com sua mãe ou com sua avó. A minha própria mãe, que também é costureira,
aprendi a costurar com a minha avó. E aí essa coisa que passa de geração em geração, que é um trabalho assim, tanto produtivo quanto reprodutivo, era a coisa que eu mais queria evidenciar. Então, foi muito gratificante isso. Basicamente é o que eu estou fazendo agora. Eu parei de fazer entrevista agora, porque uma das coisas que eu mais percebi foi que a cidade entrou muito na minha pesquisa. Eu não consigo mais tirar a cidade de perto da minha pesquisa, está totalmente associada. Por exemplo, quando eu ia visitar uma costureira na casa dela, eu percebia o bairro que ela morava, eu percebia como era a casa dela, eu percebia dentro e fora da casa dela. Eu percebia na fala dela o que ela achava do trabalho dela, do que ela conseguia, como era que ela vivia do trabalho dela. E aí, Natália me aconselhou a procurar leituras mais antropológicas mesmo, sobre essa associação do trabalho com a sua cidade e a casa onde você mora. Então, eu estou numa fase de leitura novamente, eu estou descobrindo alguns trabalhos acadêmicos na parte da antropologia, que falam mais sobre isso, sobre a cidade, sobre a casa, sobre o lar realmente, junto do trabalho que você faz. Quando você é uma costureira, você trabalha em casa e você não separa o seu trabalho doméstico, o seu cuidado com a casa, com os filhos e tudo mais, do seu trabalho de sustento, que é a costura. É basicamente isso que eu estou fazendo agora no meu projeto. E não sei o que eu falo mais agora, sinceramente. Alguém quer perguntar uma coisa pra mim? Eu falei assim, por cima, só que, tipo, é muita coisa. Foram muitas coisas que eu já fiz nesse projeto. Só a parte que eu tava pesquisando só sobre costureiras de fábrica, era muita coisa. Então, eu fiz um resuminho agora. E aí, a ideia de Natália com essa reunião, que eu falasse, era que ela queria que várias mentes pensassem comigo, sabe? Pra, assim, me perguntar e eu poder responder também. Fala, Clarinha. Pode falar. Porque que, por exemplo, tirando o Gabriel, aqui, nós outros todos vamos de Açu. Sim. E eu não sabia que Açu tinha tanta fábrica de confecção assim de jeans, vocês sabiam? Eu não sabia que tinha nenhuma. Tipo, Eu só achava que tinha de fora. É tipo, por que você acha que isso acontece? Que tipo, a gente morando na cidade, a gente não sabe. Tem no mínimo umas 4 fábricas de confecção. Por que você acha que isso acontece? Da gente não saber. Realmente, amiga, vem de fora sim. Passa por aqui e aí volta pra cidade polo, que no caso seria Natal, e finalmente vai pra loja. A produção daqui de Açu, ela é uma produção intermediária. São facções, a gente chama facções, porque são fábricas menores, terceirizadas pela empresa maior, que no caso seria Guararapes. A marca mesmo, eu falo. A empresa que eu falo é a marca do jeans que a gente usa. E aí, essas facções de costura, elas são responsáveis por fazer a montagem do jeans, a montagem das peças. Elas não têm autonomia sobre o serviço todo. Então, elas recebem o tecido, fazem uma montagem, deixam o tecido quase pronto, a peça está semi-pronta, e aí volta para Natal, para Guararapes terminar. Então, a própria facção, ela representa a reestruturação produtiva e a terceirização do nosso estado, que não tem só em Açu, tem no estado todo, e na nossa cidade. A gente não sabe disso porque essa facção é uma coisa pequena, digamos assim, para a gente. Porque faz parte de uma cadeia muito maior, que é toda a produção do jeans desde o zero. E aí, como é terceirizada, ela é tipo a subcontratação, entendeu? Então a gente não sabe disso porque é uma parte muito pequena de uma cadeia. A gente acaba se alienando e realmente não procura saber, por exemplo, de onde vem o meu jeans. A gente não procura saber o que será que fazem com a água do jeans que é feito. O que será que fazem com a água do tecido que é lavado. Isso aí, essa parte de resíduo, essa parte de impacto ambiental, era sobre o projeto que as meninas que também eram de MAME, que agora já concluíram, estavam fazendo. Então tinha toda essa questão. Inclusive, quando eu visitei a fábrica, eu tive acesso a um planejamento de resíduos sólidos. Então, entra muito na nossa área de meio ambiente, porque eles têm a lei que eles têm que seguir para manejo de resíduos sólidos, para não ter impactos ambientais negativos, apesar de ainda ter alguns, mesmo com essa lei sendo cumprida. Então, a gente não sabe porque, por ser uma parte pequena da produção, e não é pequena, eu digo só na nossa cabeça, fica meio que escondido. E realmente a fábrica é escondida, é num canto muito distante de todo mundo, no centro administrativo. Bem lá atrás é um galpão que nem parece uma fábrica. Então, eu mesma não sabia, só fui descobrir porque eu fui perguntar para algumas pessoas que conheciam, realmente. Eu achei muito boa a pergunta, porque faz a gente pensar nesses trabalhos invisíveis, né?
porque essa fábrica ali atrás do centro administrativo não pode fazer propaganda. Não. Agora vai na Riachuelo. Tá na televisão, tá no outdoor, Até nananã. questão ambiental Gente! mesmo, porque, tipo assim, questão da indústria têxtil, que é uma das que mais polui o meio ambiente, né? E, tipo, se a gente que mora numa cidade tão pequena assim não sai, imagina órgão fiscalizador, essas coisas assim, é meio Não vai achar. complicado. E vocês nem imaginam quanto é que a marca Guararapes paga para essas facções por peça. Para eles prepararem um jeans, pronto, uma calça jeans dessa aí que Marina tá usando, por exemplo, é R$ 11 por peça. É uma produção insana, é muito grande a produção lá. Eu tive acesso não, né? Assim que eu entrei, eu dei de cara com um quadro de produção. Eles produzem, assim, 3.000 peças diárias de jeans. Não é só uma calça, eles produzem qualquer coisa de jeans. Peça, jaqueta, vestido, qualquer coisa. Não dá pra não comparar com o Fordismo. Exatamente! Esse semestre a gente tava aqui, ó. a gente tava com... A gente É tá porque- tendo Vai, a David. disciplina de Sociologia no Trabalho, não tem como não comparar. É porque é muito... O que você falou do trabalho? É muito Repetitivo. isso, sabe? Sim, amiga, é literalmente isso. Quando eu entrei na fábrica pela primeira vez, aí só veio na minha cabeça a aula de geografia do segundo ano, porque quando a gente aprende assim, resumido, né, a disciplina, a gente sabe que Fordismo é produção em série. Cada pessoa ia fazendo uma partezinha de uma peça muito maior, que no caso seria a roupa que a gente veste. Mas aí a terceirização é justamente isso. Tem uma coisa chamada acumulação flexível, que é uma combinação da técnica do Fordismo com a tecnologia da atualidade, né, da modernidade, e a contratação, a subcontratação, que é uma contratação mais flexível. É tipo, o emprego que você não pode respirar errado, que você já vai embora sem justa causa. É literalmente a flexibilização do trabalho. O trabalhador na acumulação flexível, que é uma coisa que vem antes da terceirização, ele não tem direitos e ele não pode fazer nada, realmente. Então, quando a gente pensa numa fábrica de confecção de jeans, é literalmente só isso, Fordismo, terceirização. As coisas de atualmente. Fala, André. Eu queria tirar uma dúvida. É porque, assim, você tinha comentado que é algo que a gente percebe, que a questão da costura é muito mais voltada para o feminino, né? Mas você tinha comentado que quando você foi visitar a fábrica, tinha alguns homens que trabalhavam também. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, onde, em questão de hierarquização, os homens estão sempre em escalas assim, maiores, né? Postos maiores. E eu queria saber se mesmo se você pode perceber que mesmo tipo num armazém de costura, esses poucos homens ainda estavam em uma situação hierárquica assim, maior do que das mulheres. Ah, com certeza. De cara você já percebe, mas aí foi uma coisa que eu fui ter mais atenção enquanto eu conversava com a dona Dineide. Que, aliás, eu não conversei somente com a gestora. Teve um momento da minha entrevista, que inclusive eu estava com Natália, que o marido dela, que também era um dono da fábrica, interferiu. E aí ele acabou tirando toda a voz dela. Quem falou na entrevista depois foi só ele. E aí ele foi me explicar que algumas máquinas somente homens podem operar e outras máquinas somente mulheres podem operar. E aí ele foi me dizer, qual é o tipo de máquina que o homem opera? A mais pesada. Porque assim, tem isso na fábrica do jeans. Realmente algumas máquinas são assim mais difíceis de operar, assim. Algumas partes do jeans são mais difíceis de você juntar. E aí só quem pode operar essa máquina é o homem. E aí teve uma coisa que eu tô me lembrando agora, que esse gestor, o homem, ele disse bem assim pra mim, eu não coloco uma mulher para passar a roupa depois que ela tá pronta, porque o ferro fica próximo ao útero dela. E aí compromete todo o sistema de gestão, alguma coisa assim dela. Ele falou bem assim, bem esdrúxulo. E aí isso ficou na minha cabeça depois por muito tempo, e até hoje eu não me esqueci disso. Então, não é que há uma hierarquia de posição melhor para posição pior, mas tem essa divisão, porque, tipo, desde o começo da humanidade existe isso, de que o homem, ele fica com a parte mais importante, mais pesada do trabalho, que ele vai produzir as coisas, e a mulher vai ficar com a parte, assim, mais fácil, digamos assim, que vai reproduzir. Por exemplo, tipo, antigamente, há muitos anos atrás, estou dando um exemplo esdrúxulo, sabe? Só para ilustrar. Quem tinha que plantar e quem tinha que colher era o homem, quem tinha que preparar a comida era sempre a mulher. Então, isso é uma coisa que não acabou e dificilmente vai acabar. A gente não pegou assim salarialmente, né? A gente nem perguntou sobre salário. Teve um momento que ele até mostrou uma planilha, né, com alguns salários. Mostrou, só que a gente não conseguiu prestar atenção. Queria falar como a empresa trata bem o trabalhador. E que conforme as metas eram atingidas,
tinha uma gratificação nos salários também. Então, ele mostrou ali uma média salarial, né, da faixa em que variavam os salários. Mas a gente não conseguiu perceber se tinha diferença entre homens e mulheres, ou individualmente quem produz mais ganha mais, porque aí a gente poderia ver quem está ganhando mais, será que são os homens que estão produzindo mais, ou são, sabe, essas variações. Eu achei muito importante eu ter tido acesso a essa visão do gestor e da gestora na minha pesquisa, porque tipo, era como se eu estivesse ouvindo o capitalismo, o conceito de capitalismo falando no meu ouvido. Era como se ele tivesse virado uma pessoa e estivesse conversando no meu ouvido. O gestor, principalmente, ele era uma coisa incrível. Ele começou a me contar histórias de que ele tinha ido na Zara. Na Zara, eu digo, na sede da Zara, na Espanha. Foi procurar melhorias para a fábrica dele. Ele falava que lá era muito diferente, que o trabalho não era igual daqui. Então, foi uma visão legal para eu contrastar com a visão do trabalhador. Apesar de eu não ter conseguido conversar com os trabalhadores na fábrica, mas não é como se eu não soubesse que tudo que ele estava falando era puro interesse de lucro, né? Por interesse econômico. Fala. Quando você falou sobre a questão da precarização do trabalho, em especial falando sobre as costureiras da indústria, deu para entender muito que essa é uma área que é muito apagada, né? Que é muito invisível, até como o André destacou também. Claro, verdade, desculpa. E aí, essa questão das costureiras domésticas, como é que fica a questão da visibilidade que elas têm em relação ao trabalho, como isso sendo realmente um trabalho para elas, como isso é visto? É mais invisível ainda do que as das mulheres das fábricas. E passa por uma precarização maior, porque não é nem só da questão do cliente. Por exemplo, um cliente acha uma roupa muito cara e não dá valor ao trabalho que ela tem. É uma questão tanto dela mesma quanto do cliente. E, assim, da sociedade como um todo. A gente não aceita que um trabalho feito em casa é realmente um trabalho que merece ser pago. Por isso que é informal e por isso que é tão difícil a gente colocar dentro da lei. Por exemplo, é tipo assim, quando você trabalha em casa, as pessoas não acham que você está colocando o seu esforço, que você tem horas para trabalhar. Isso foi uma coisa que eu percebi conversando com as próprias costureiras mesmo. Eu perguntava, por exemplo, você tem hora para sair da máquina de costura? E elas falavam, só quando tem pouco serviço, porque quando eu estou na época do São João, por exemplo, é a coisa insana, elas não têm hora para ir dormir, só tem hora para acordar, tipo, de madrugada para trabalhar. E a gente não pensa em como é a vida dessas costureiras, né? A gente só acha que elas estão lá bem quietinhas e aí a gente aciona elas para fazerem a nossa peça de roupa, que vai ser única e que ninguém vai mais ter porque eu mandei fazer. Então é mais invisibilizado ainda. E isso é até ruim, como você falou, porque como ela é autônoma, tipo, se ela não fizer isso, ela não recebe. Tipo, de nenhum jeito. E, tipo, ela acaba não tendo horário, como você falou, essas questões. E isso, juntando com que o pessoal não enxerga essa profissão, que é uma profissão invisível, fica ainda mais complicado. Até porque isso é em todo canto, né? Tipo, a galera desvaloriza muito coisa autônoma, que fala, isso tá muito caro. Sabe? Tipo, quer pôr preço no trabalho dos outros. Você não faz isso? Então, acho que isso também é muito perceptível no que você estava falando. Mas eu não sei se elas seriam mais invisíveis do que as trabalhadoras da fábrica. Porque, mal ou bem, essas costureiras informais, você sabe o nome delas, né? Algumas delas ficam famosas, inclusive. Ou seja, você sabe quem está produzindo a roupa. No caso do jeans, você não sabe nem quem produziu. Quer dizer, ali... Porque, na verdade, você não produz a roupa. Você produz um pedaço, uma parte daquela roupa que depois vai ser vendida. Então, assim, pelo menos essas costureiras, elas fazem a peça e aquilo é uma peça autoral delas, né? Assim, você entrega o vestido, elas fizeram aquele vestido, está ali o nome delas associado a isso, né? Enquanto na fábrica você só faz uma parte, só faz aquilo, some, né? Sim, é verdade. Essa coisa de você fazer uma peça que vai ser única, eu vi com todas as 3 costureiras que eu entrevistei, e era uma coisa muito bonita, elas, tipo, falando do trabalho delas. Eu conversei com uma delas que me explicou muito sobre toda a produção dela, coisas que só ela sabe, conhecimento de costureira mesmo. Ela falou sobre como ela tira medida, como ela faz cálculo de elasticidade do tecido, eu acho. Falou sobre os tecidos que ela mais gostava, os que ela menos gostava de trabalhar. Então, quando você para prestar atenção, uma atençãozinha a mais nessas costureiras, no que elas fazem realmente, no processo delas, é uma coisa muito bonita de se ver. Elas têm um orgulho, né? Que de repente você talvez não encontrasse nas costureiras da fábrica, porque aquilo não tem uma vinculação à identidade delas, né?
que é alienado. Que é Trabalha na alienado, fábrica, ela é. não sabe fazer a peça inteira. Algo que foi reconhecido por elas também, né? Que Sim. tu falou que a costureira, ela, de casa, né? Ela diz sabe que todo o processo, ela sabe manusear todo tipo de máquina, ela sabe o que é uma reta, ela sabe o que é todo produto. um overlock. Então é muito E diferente. ela reconhece que não existe esse reconhecimento também na outra trabalhadora, né? Que você falou. Sim. Porque uma diferença, eu acho que entre um trabalho que é basicamente um trabalho artesanal, que é um trabalho que ela pega todo o processo do início ao fim, entrega o produto pronto, E um e um fabril, né? trabalho fordista mesmo, que faz só uma parte muito pequena e o resto ela não sabe fazer. Por isso que elas dizem que costureira de fábrica não sabe costurar, né? Só que a nossa cabeça de cliente faz com que a gente pressiona elas a produzir da mesma forma, no mesmo ritmo. Aí eu levo o tecido e eu quero buscar amanhã. Eu levo de manhã e quero buscar produção. Isso mas com não é do costureira mesmo que faz ritmo. roupa de quadrilha, gente, é muito real. É como se elas fossem a máquina viva, sabe? Elas não respiram, elas não comem, elas não bebem. Elas só estão lá, eu digo na época do São João, pra fazer a roupa da quadrilha. Nossa, isso você falando me lembra muito quando tipo, no ensino fundamental a gente tinha as quadrilhas estilizadas e tal, todo mundo andava fazer a roupa, ficava todo mundo louco, assim, com prazos, com não sei o quê. Eu tinha muita pena das costureiras quando a gente ia fazer figurino para espetáculo, porque escola particular meio que não se planejam muito bem, então os Tudo em eventos cima da hora. elas iam atrás das costureiras para pedir os figurinos, tipo 20, 30 figurinos, 2 semanas antes do evento. Não, isso não era um tempo humanamente possível de fazer 20, 30 roupas, e ainda assim elas conseguiam. E tinha gente que entrava de última hora e tinha que fazer o figurino porque entrou de última hora, porque pagou o dinheiro e tem que fazer e não importa. E a gente chegava lá na casa dessas costureiras e era tipo um mundo de tecidos e vestidos de quadrilha e de evento. E a pessoa fica abismada e fica, meu Deus, como a pessoa tem tempo de fazer tudo isso? E não tem. Tem que arranjar tempo que devia estar fazendo outras coisas. Isso, e eu ia falar justamente disso, e quando a gente chegava lá, porque tinha vários processos, né? Você tinha que ir lá, você tinha que ver o tecido, você tinha que tirar as medidas de um monte de gente. E não era, tipo, não era uma turma, eram várias turmas. Todas para a mesma data. Com cada turma, tipo, 30 alunos, sabe? Era muita coisa. Você chegava lá, ela tinha, tipo, um monte de papel, com um monte de turma, com um monte de nome, um monte de medida, um monte de tecido. Era, tipo, uma doideira, sabe? Tirando aqueles pontos assim de pai de aluno que acha que é exclusivo, que tem que fazer tudo primeiro, e aí tem que estudar tudo aquilo ali, a medida o máximo que dá imagina, deve ser horrível. Isso é muito difícil para elas. Pronto, ainda na questão do São João, elas não têm o direito mais de ir para uma novena, todas elas falavam isso. Eu gostava de ir em novena, mas eu não posso ir. Pronto. Como esse São João foi o primeiro em 2 anos, para elas foi assim, um ritmo muito frenético. Eu cheguei na casa, por exemplo, da tia de Felipe, e ela tava fazendo roupa para a quadrilha da Oxo Meninas. Marina sabe, né? E aí tinha lá um vestido de uma noiva É um vestido extremamente tão cheio de detalhe que eu pensava, meu Deus, isso não existe. Uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. E eu sei como consegue, é só ficar sem dormir, sem comer direito. E ter o seu trabalho, claro, que você sabe fazer. E aí elas falavam, eu queria ir para uma festa, não podia porque tinha coisa para entregar no outro dia, para as pessoas irem para as festas delas, mas eu não podia. Então é muito difícil para elas, que elas não são realmente valorizadas por isso. É um trabalho muito difícil também de divulgar, né? Porque, como todo trabalho informal, eu acredito, por exemplo, manicure, em que atende em casa e não em um salão, e quem confecciona bijuteria, essas coisas, tem que ter um marketing. E esse marketing é difícil de fazer quando a pessoa não tem o conhecimento específico de redes sociais, por exemplo. E é mais um trabalho passado de boca a boca. É tipo, quem é que fez essa roupa que você está usando? Foi fulaninha. Me passa o número dela, depois eu quero tentar fazer uma roupa. Essas coisas, eu acho que tem essa questão tipo, das pessoas saberem quem é que fez essa roupa, mas eu também acho que é complicado, tipo, porque eu acho que elas têm mais clientes fixos do que, tipo, pessoas que vão do nada, quero uma roupa, passa pra mim, por favor. Sim, isso existe muito. Pronto, questão de cliente antigo, eu perguntava para todos assim, você tem muito cliente antigo, você tem muito cliente que chega assim do nada e vira cliente assíduo? E elas falavam que sim. E aí que, pronto, é mais um ponto que a cidade entra, porque a gente pensa, Ação não é uma cidade qualquer, é uma cidade pequena, tem sua realidade específica, né? Então, as pessoas começam a se conhecer e o boca a boca acaba se tornando diferente do que seria de uma cidade maior. Assim, a mãe leva sua filha para fazer uma roupa de aniversário, por exemplo. E aí a filha cresce, e aí a filha tem outra menina, ou tem um menino, e aí leva essa outra criança
para fazer uma roupa com a costureira que já está há muitos anos, né? Já faz roupa para família. Se torna uma coisa muito pessoal, muito ligada ao pessoal mesmo. Eu passei por uma situação dessa justamente, porque fui procurar uma confecção, uma fábrica, uma gráfica para fazer justamente nessas camisas de 4º ano. E aí eu acabando que conversando com um aluno passado, que fazia o 4º ano de informática ano passado, ele acabou indicando uma costureira que era mãe de um colega dele. E aí essa costureira, que era mãe do colega dele, fez as camisas. Ela fez a camisa da turma dele, fez as camisas de outras turmas também, antigas do IF, e acabando passando de boca em boca, e aí acabou chegando em mim. E aí justamente, ela era realmente costureira caseira mesmo, que fazia em casa, artesanal. E aí chegando lá na casa dela era justamente esse cenário, né, de tipo de tecido espalhado, de papel com nomes de clientes que estavam chegando lá. Aí especialmente essa semana, quando eu fui lá resolver fazer os ajustes, né? Tinha uma outra cliente lá. E aí essa outra cliente tinha pegado uma tesoura para fazer um corte no presentezinho lá que ela estava entregando, sabe? E aí a costureira, ela falou um negócio, ela falou assim: eu tenho muita raiva quando pegam a tesoura errado. E aí, sendo que a pessoa tinha pegado a tesoura normal, como a gente normalmente pega. E ela falou que ela tinha pegado errado a tesoura. E aí é algo que a gente não percebe, tipo, elas conhecem tão bem esse trabalho, fazem tão bem, tipo, tem esse conhecimento, tanto que um simples pegar de uma tesoura, que pra gente é algo normal, pra ela já é algo totalmente diferente, sabe? Eu achei muito engraçado. E agora vocês falando isso, toda essa conversa me lembrou disso, de justamente mulheres costureiras de fábrica não sabem costurar, porque justamente elas não fazem todo esse trabalho, o trabalho completo, né, pode dizer assim. E eu acabei lembrando dessa situação. É muito legal isso quando a gente percebe, amiga. Só elas entendem qual tipo de tecido é bom para qual tipo de roupa. Só elas entendem se a roupa vai ficar boa para o seu tipo de corpo ou não. Só elas entendem um bocado de coisa. E até esse negócio de passar em geração em geração, às vezes não é nem só o trabalho da costura, às vezes é a própria trajetória do cliente, que passa de um parente para outro parente e vai criando uma rede, né? Aí a gente fica até pensando, tipo assim, um dia as costureiras vão acabar, por certo, porque quando a gente pensa, no geral, a faixa etária das costureiras, a gente não conhece uma costureira de 20 anos, de 30 anos. Pode até conhecer de 30, mas nova como a gente não conhece. E a gente fica pensando, quem é que vai substituir essas costureiras quando o tempo for passando cada vez mais, né? Pois é, mas a minha pergunta é, quando eu era jovem, as costureiras também tinham 50 anos. E aí, conseguiu Ou elas mantiveram isso, que não é provável, entendeu? Ou então, que eu acho que é a hipótese mais provável, que de repente você vai ver isso no trabalho, é se as pessoas não aprendem a costurar quando elas têm ali os seus 15, 16 anos ali com a mãe, vão fazer outras coisas e depois, aos 45, 50, voltam para a costura, que eu acho que é o mais provável, assim, de ser um trabalho que, de repente, a pessoa, depois que aprende, vai fazer alguma outra coisa e depois ela retorna para a costura, né? Sim. Por que seria assim, sei lá, tantos anos atrás? Você tinha costureira de 50 anos, agora costureira de 50 anos. Daqui a 20 anos vão ter costureira de 50 anos. Sim, quando eu conversava com as costureiras, eu perguntava, tipo assim, como foi que você aprendeu a costurar? Aí elas me diziam, eu fui aprendendo assim, só assistindo a minha mãe, a minha avó, outra pessoa fazendo. Nunca falava assim, eu fiz um curso específico para aprender a costurar. Uma delas até me disse, eu fiz um curso no Sebrae muitos anos depois. Mas o principal mesmo, elas aprendiam só olhando, e assim, sem comprometimento, muito jovens e tudo mais. Algumas começavam a trabalhar com costura desde muito cedo, e aí passavam a vida toda fazendo isso, por exemplo, a tia do Felipe. E outras não, elas aprendiam e passavam vários anos depois da vida delas. Acontecia alguma coisa no meio do caminho, e aí elas encontravam a máquina como refúgio delas, e aí encontravam um novo modelo de vida, que era justamente em cima da máquina. Amiga, eu ia perguntar, porque você falou que a sua avó é costureira, sua mãe é costureira. Aí eu ia perguntar como ficou a sua visão, tipo, de antes e depois de você fazer essa pesquisa toda, sabe? Tipo, em relação à sua mãe, em relação à sua avó. Amiga, O que é que mudou pra vocês? Mudou tudo na minha vida. Pronto, eu realmente nunca tinha pesquisado sobre costureira não, assim, a fundo. E aí eu vi a minha avó uma pessoa assim normal, costureira normal.
Mas aí, quando eu comecei a adentrar no mundo da costureira autônoma, eu fui olhando pra minha avó de um jeito totalmente diferente. Pra minha própria mãe de um jeito totalmente diferente. E tudo que elas fazem hoje em dia, assim, ontem eu tive uma conversa com a minha mãe sobre isso. Tudo que elas fazem agora é diferente pra mim. Pronto. A minha avó, ela fez um presente de casamento, uma roupinha artesanal, uma coisa simples, pra uma cliente dela, que já é filha de outra cliente muito antiga, de muitos anos atrás dela. Ela tá vendo essa cliente dela se casar, viu a menina nascer e tá vendo ela se casar. E aí eu até perguntei pra minha avó, assim, só por curiosidade mesmo. Vó, como é que você tá se sentindo? Tipo assim, indo pro casamento de uma cliente sua que você conhece desde criança. Aí ela começou a chorar. Porque pra ela, não é um cliente normal. Apesar de ter, assim, essa história, né? Podem outras costureiras ter, mas é uma coisa que só uma costureira vai entender mesmo. Você acompanhar a trajetória de uma pessoa e ela tá presente na sua vida, na forma de cliente, mas não é só isso. Porque quando você vai na casa de uma costureira, e você sendo um cliente, assim, que vai só uma vez ou que passa a sua vida toda indo, é uma coisa muito pessoal, é um trabalho muito pessoal, um trabalho de cuidado. Ai, eu quero. Eu falei isso porque eu li um texto outro dia que falava sobre o care. Era só essa palavra, care. Mas aí isso é um ramo de um estudo totalmente, assim, só dele, sabe? Ele fala basicamente que o trabalho emocional, que o cuidado emocional também é uma forma de trabalho. Tipo, quando você cuida do seu filho, que você ama muito, esse amor também se torna uma forma de trabalho. É uma coisa mais específica, sabe? Mas está presente também. É um caminho assim que juntou teorias do feminismo com sociologia do trabalho. E aí pensar o trabalho emocional, muito ligado a funções de atendimento ao público, área de saúde, de educação também, né? Então, telemarketing, tem que estar lá sorrindo, atendendo super feliz, mesmo que você esteja com dor de cabeça, que você esteja mal, nananã. Então, assim, existe um trabalho interno, né? Um trabalho emocional também. E aí essa palavra do cuidado, que vem do inglês, né? Do care, a gente traduz como cuidado, mas que é essa relação com o outro, onde você coloca o outro em primeiro lugar. Então, a costureira, ela vai virar a madrugada, porque ela tem esse compromisso com a clientela, que não é só uma clientela que vai pagar, né? Não é como a gente vai na loja e compra roupa, que é uma relação cifrão, só. Relação fria, né? Tem um significado por trás. Mesmo sendo uma peça que você vai usar só uma vez, ou que você vai gostar muito e vai usar várias vezes. Vai falando. Essa parte do care, de colocar o cliente em primeiro lugar, eu acho que é muito forte justamente nesses trabalhos autônomos, e tipo, desses trabalhos em casa, que me lembrou também outra situação, que é justamente essa costureira dessa confecção que a gente tá trabalhando com ela. Nessas últimas semanas, ela acabou passando por um empecilho com a mãe dela. A mãe dela acabou ficando doente, e aí acabou que ela teve que cuidar da mãe dela, sabe? Uhum. E aí, no momento, naquele momento, a gente não estava fazendo nada. Eu estava justamente pegando os ajustes dos tamanhos com a turma e tudo mais. E aí, como eu sabia que ela estava nesse momento, eu acabei demorando um pouco mais, sabe? Dando tempo, não apressando o pessoal. Quando o pessoal tivesse pronto para pagar, não acabei cobrando nada, justamente para dar esse tempo para a mãe dela, para a mulher e tudo mais. Só que aí, justamente nesse tempo que a gente estava conversando, que eu estava conversando com a turma, a costureira, ela acabou vindo falar comigo, falando, e aí, como é que vai ser? Eu sei que minha mãe está doente, mas eu não posso perder trabalho, eu tenho que continuar trabalhando. Ela me falou assim, justamente assim, com a mãe dela doente, quando ela tem que cuidar da mãe dela, ela justamente vem e fala, não posso parar de trabalhar. Ela fala assim, e aí foi uma coisa que ficou na minha cabeça também. É justamente isso. Essa questão do trabalho autônomo é muito mais... Acho que tem uma parte muito mais complicada. Tipo, você tem que colocar o cliente na frente, porque senão você acaba perdendo. Porque é justamente o que acho que foi Laura que falou. Ou foi André, não lembro. E, tipo, se ela não trabalhar, ela não recebe, porque ela é autônoma, ela não trabalha para uma empresa. Exatamente. E aí ela... Não terminei já. Não, imagina isso no meio do São João, por exemplo, de uma costureira que esteja trabalhando com aquela questão que a gente tinha falado, tipo roupa de escola, de coisa estilizada, sabe? Isso deve ser insano.
Veja, você fica com sua mãe doente e não só se preocupando com isso. Vai que precisa pagar remédio, tratamento, E um monte de imagine se coisa. isso acontece, por exemplo, ela está numa linha de produção, está costurando e acontece da mãe dela adoecer nesse momento. Ela vai ter que parar ou não e vai ter que escolher uma coisa ou outra, né? Porque As costureiras de fábrica. exatamente, ela vai ter que vai entregar o produto ou vai cuidar da mãe, aí vai ficar nesse impasse e vai ser uma loucura. Você imagina se ela adoecer. Exatamente. Tipo, o que ela vai fazer, sabe? Se ela precisar pagar o tratamento. Eu com que acho dinheiro? Acho Isso meio acontece. triste, mas eu até penso que isso seria, tipo, um pouco mais fácil para ela, porque ela pensa assim, eu doente, eu consigo me regular e, tipo, ter certeza do que eu consigo e não consigo fazer, mas com outra pessoa doente, ela precisa se preocupar além do trabalho dela com outra pessoa e não só com ela. É um pensamento muito triste, mas eu acho que normalmente é isso que acontece. Mas é um pensamento que faz sentido, com o meu sentido, tipo, colocar, tá acostumada a pôr os outros em primeiro lugar. Isso foi uma coisa que eu já vi acontecer relativamente perto, que foi, a minha família também tinha uma pessoa que era uma costureira, ela não era da minha família, ela era tipo a costureira de confiança da minha avó, que aí virou da minha mãe, e do meu tio, e dos meus irmãos, e da família de modo geral. Ela infelizmente já veio a falecer, mas enquanto ela estava doente, a gente foi fazer uma visita na casa dela, e ela falou que estava muito triste, porque ela gostava muito de trabalhar, e ela queria continuar trabalhando, mas ela não podia em decorrência da doença. E ela estava com raiva, inclusive, porque ela queria continuar trabalhando. Porque ela passou a vida dela basicamente toda acostumada a fazer aquele trabalho, que era, além de ser uma coisa boa para ela, porque faz parte da vida, mas também era o sustento dela, né? Eu queria até só abrir um parêntese aqui, porque essa discussão que a gente teve agora fez eu perceber, né? Algumas coisas só a gente, só as mulheres, assim, a gente consegue identificar. Pronto, eu dei o conceito, só o básico de care. E aí, só com isso, a gente já conseguiu imaginar várias situações em que só as mulheres precisam se preocupar com as outras. Aí, pronto. Clara trouxe essa situação de que ela acabou demorando mais, procrastinando mais para dar as medidas para a costureira. Isso também foi uma forma de cuidado. Ela sabia que a costureira não estava em condições de trabalhar, realmente. E aí, a costureira teve o cuidado com ela, mas ela também teve o cuidado com a costureira. Então, são coisas que a gente não precisa saber que existem entre nós, mas a gente acaba reproduzindo, sabe? Só a gente. Eu não tô criticando ninguém, tipo, os homens, sabe? Eu tô falando que realmente o que acontece é que a gente percebe mais. Isso que você falou, Gil, até pra gente botar, tipo assim, no plano econômico. Por exemplo, a gente tem essas costureiras autônomas que você citou, que são costureiras de bairro e tal, que elas têm que acabar vendendo a roupa delas a preço de fast fashion, né? Que é o que o pessoal pode comprar. Só que quando a gente vê, tipo assim, a questão da alta costura, a alta costura, ela basicamente é, tipo assim, um dos mercados que mais dá dinheiro, né? E aí, se você compara, por exemplo, costureiras que talvez tenham até mais prática por receber mais pedidos na questão, tipo assim, da costura mesmo, recebendo bem menos, recebendo preço de fast fashion, do que o pessoal que trabalha com alta costura, fazendo só modelos únicos por ano e tal. É meio, tipo assim, é um setor que a gente se coloca e só se acostuma com aquilo ali, né? Sim. A economia da costura é uma coisa, assim, insana, de tão grande. E tem vários níveis. Tem um nível muito maior e tem um nível muito menor. Ele vai afunilando até chegar à costureira que está na nossa família. Assim, só dando um exemplo, sabe? Uma costureira que a gente nem dá muita importância, porque a gente já conhece desde pequeno. Por exemplo, minha avó, que eu tô dizendo. E aí, a gente não percebe que ela também faz parte de uma coisa muito maior, que é a economia da costura, sabe? Então, quando você para analisar e percebe que realmente isso existe, e que a gente, às vezes, também faz parte como cliente, é muito insano isso. Só para falar, economia da costura, conceito criado por Giovana. Eu? É isso que a gente está tentando juntar as peças, né? Entender a partir dessas trabalhadoras como elas estão lidando com a produção delas, com o mundo econômico à sua volta. Lidar com o cliente, lidar com o produto, lidar com a divulgação ou não também. Enfim, essas relações que têm a ver com esse mundo do trabalho e com a economia. Estamos costurando uma pesquisa agora. Costurando conhecimentos. 50 minutos, que só uma pessoa falando por muito tempo. Costurando uma pesquisa. Mitou. Vai ser o título do meu TCC, pronto. Pronto, o título do TCC. Acabei de receber uma mensagem de uma possível costureira jovem. Olha aí. Eita. Quer conhecer? Socorro. Socorro, não, meu.
Acho que essa parte da costureira jovem, inclusive nossa geração, a gente tem hobbies muito diversificados, né? Tipo, muitos. A gente tem muitos hobbies, pra falar a verdade. Sim. E costurar é um dos hobbies que, tipo, como ele precisa ser levado com calma, não é uma coisa que dá pra aprender imediatamente. Tipo, vou sentar aqui agora e vou aprender a costurar. Eu acho que, tipo, peca um pouco mais no sentido de que não é tão visto. Não é tão visto na nossa idade, mas as pessoas, eu acho que as jovens e os jovens que sabem costurar, eles fazem mais pra si, porque, como estavam falando, o preço do fast fashion, ainda que seja um preço mais acessível, ainda não é algo que todo mundo pode consumir. Então a pessoa acaba, não tenho essa blusa, mas vou tentar fazer uma em casa, porque é mais fácil pra mim e mais em conta do que eu ir numa loja e comprar. Sim, e agora eu lembrei de uma costureira que todo mundo conhece. A Ariana, o nome dela. Ela foi aluna daqui. Só que ela era da turma de Mambi. Hoje é Mambi 6, formou em 2020, né? Foi. E ela foi aluna daqui e ela também é costureira, só que ela costura só pra ela. É verdade. Ela já apareceu, tipo, a gente saiu e ela com um vestido Com que uma ela roupa só fez, dela. Ela cortou uma saia e falou, fiz aqui essa saia. Eu não lembro com quem ela me disse que aprendeu, mas eu acho que foi com alguém da família dela, né? Da mãe, alguém assim. Mas, na verdade, esse tipo de hobby até se popularizou um pouco, principalmente coisa de crochê. Exato. Foi. O Ana sabe fazer crochê. Tá vendo? E com o YouTube Estuda aqui também, também. né? Que o pessoal Isso, desenvolve. E com o tempo que a pandemia disponibilizou. Criou-se esse hobby. Eu queria ter aprendido a costurar na pandemia, só que acabou acontecendo outras coisas. Eu tentei crochê na pandemia, acabou a pandemia. Minha mãe também tentou crochê na pandemia. O sonho da minha mãe é aprender a costurar, sendo que ela não tem paciência. Ela não é uma pessoa. Minha avó, ela não é costureira, mas ela sabe costurar. Aquele básico, colocar um botão, remendar uma peça. Eu acho que isso é uma coisa que talvez nem todo mundo sabe, por exemplo, eu não sei. Mas mulheres de gerações passadas, eu acho que elas sabem mais, porque era uma necessidade, né? Minha avó ela tentou me ensinar a costurar numa época que eu estava de férias e eu estava indo muito para casa dela. Então, ela vou ensinar você a costurar. Eu, tudo bem. Ela me ensinou a botar um botão e fazer um vestidinho simples para uma bonequinha que eu tinha. Passou uma semana eu já tinha esquecido tudo. Então, é uma arte, eu vou chamar de arte porque eu não sei como é o nome, realmente. É uma arte. É uma arte que tem que ser praticada constantemente. Não dá pra você, hoje vou costurar uma peça, daqui a 3 meses eu volto a costurar. Eu acho que também é um negócio constante. Sim, a minha mãe, ela na pandemia, ela parou de costurar de tudo. Aí, quando ela foi tentar voltar de novo, um ano depois, ela não sabia mais de nada. Eu teve que falar com a minha avó pra reaprender tudo do zero. Esse negócio de pregar botão, eu via em todas as entrevistas que eu fazia. Eu perguntava como é que você aprendeu a costurar de novo. Elas diziam, eu vi minha mãe pregar botão. Aí eu pedia pra fazer. Aí eu aprendi a pregar botão. Ela me colocava pra pregar um zíper. E aí do zíper ia pra uma parte da roupa, tipo um ombro, alguma coisa. Do ombro ia pra cortar. De cortar ia pra juntar. É assim que a gente aprende, sabe? Antigamente. E hoje em dia também. Não mudou muito, não. E nessas entrevistas também ficou claro, né, que tem algumas tarefas com pregar o botão que máquina não faz. Que tem que ser alguém. Então, ela pode ter 4, 5 máquinas, mas sempre tem aquela coisa que tem que ser muito manual. E aí é o momento em que, às vezes, elas procuram ajuda de alguém. E aí é a oportunidade de alguém estar aprendendo, uma nova geração. Ou de estar pagando, né, ter uma relação mais comercial, talvez mais empregatícia. Você ia falar? Essa economia da costura. E ainda acabando retomando um pouquinho sobre aquele lance da precarização do trabalho, tem muito que está sendo muito falado que a costura é uma coisa muito complicada de se aprender e que exige muita paciência e que tem que estar sendo constantemente reforçada. E isso acaba tornando uma coisa muito preocupante, que é, mesmo sendo uma coisa tão difícil e que um público muito seleto consegue fazer, ainda assim é um trabalho que é muito levado como se fosse uma besteira, tipo, isso aqui não era para ser tão caro porque ela está fazendo no conforto de casa e ela faz o próprio horário, mas não é assim que funciona. Ela está em casa, mas não é uma situação confortável porque ela está tendo que perder horas de sono para poder fazer aquele trabalho. E também ela não faz o próprio horário porque o horário vai depender da demanda do cliente. O cliente não está vendo ela como uma pessoa que vai poder fazer aquele trabalho em um tempo que estiver livre. Não, eu sou cliente e eu quero meu trabalho feito agora porque eu estou pagando, então eu preciso ter meu trabalho feito. É aquela lógica do empreendedorismo e do próprio capitalismo mesmo, que desumaniza
a pessoa e tira toda a humanidade que você está colocando no seu trabalho. No autônomo, eu digo. Qualquer trabalho autônomo tem isso. A gente não consegue ver como uma pessoa. Sendo algo mais livre, né? Como ele falou, É. né? Você faz o seu horário, quando na verdade Você está desumanizando a pessoa. É como o Giovanni diz, o empreendedorismo. Seja seu é um próprio meio, né? seja seu próprio chefe, seja... Vai bem empreender. É nunca aquele trabalho que você faz seu próprio horário, né? Tipo, Você faz seu próprio horário significa que você não tem horário livre. Nunca. Você tá lá no meio de um vestido, aí você fala, 8 horas. Vou sair. Vou embora. Acabou Ela a hora vai do pra- trabalho. Vou tem agora muito vou pra isso sala também. de... Tá ligado? Não tá em casa. É algo que, justamente, não faz sentido. E, tipo, eu acho que é justamente por essa coisa de ser em casa que acaba que esse negócio de não ter horário e é algo que a gente não vê. Porque a gente não passa por aquilo. Tipo, mesmo que a gente passasse, ou mesmo que a gente tenha alguém que passe, é muito difícil, justamente, nós como clientes, enxergarmos isso. E aí é algo que não se é falado, no caso, que é invisibilizado. Sim, que a Essa gente parte do podia trabalho até... autônomo. A gente podia até associar com o trabalho doméstico. Pronto. A Marina falou assim, 8 horas vou dormir. Ela pode não falar isso, mas ela pode falar, 8 horas vou fazer o jantar, ou pra mim, ou pra minha família, né? Digamos que ela tem uma família. E aí, isso também é um trabalho. Ela sai de um trabalho pra fazer outro trabalho. Trabalho doméstico Que é- outra coisa que é muito Que é mais invisibilizado ainda. Não é um trabalho, é a sua obrigação da sua casa, né? Cuidar da sua casa. Amiga, é uma pergunta, eu não sei se você chegou a entrar nesse assunto contando com elas, é porque eu pensei aqui e fiquei curiosa, caso saiba. Tipo, elas comentaram alguma coisa, tipo, antes o pessoal pedia mais, antes tinha mais demanda, agora tem menos demanda, porque eu tava pensando aqui, porque elas têm que comprar ou cobrar um preço mínimo, né? Porque elas estão gastando tempo, tecido, força de trabalho, um monte de Até coisa. viagem. Elisete, você conversou com a Elisete? Conversei. Elisete é a costureira da minha família. A Elisete, ela viaja pra Fortaleza, eu Lá da acho que a cada Coab. 15 dias pra ir comprar tecido, se eu não me engano. Não é só ela, não. Todos que eu conversava é em Fortaleza. E eu fiquei pensando, porque agora, por exemplo, a gente compra coisa na internet e consegue achar coisa muito barata, sabe? Fast fashion, né? Aí eu fico pensando, e antes eu pedia pra essa pessoa fazer um vestido, pra essa costureira fazer um vestido, mas agora eu compro na internet por um preço que acaba sendo mais barato, porque é coisa de fast fashion, sabe? Elas falaram uma coisa sobre isso. Falaram assim sobre a demanda, que eu perguntava. Tem alguma época do ano, por exemplo, que tem mais demanda do que outras? Aí elas falavam que realmente durante um ano oscila muito. Tem época que tem muita demanda, por exemplo, Natal, Ano Novo, São João, tempo de formatura, por exemplo, formatura. E aí vai mudando, né? Às vezes elas estão com pouco cliente, mas elas falaram assim, nunca deixa de existir o cliente. Sendo que, pronto, vamos dizer assim, que não tem ninguém querendo fazer roupa agora. Mas sempre vai ter, por exemplo, um conserto. Até minha mãe, que é especializada só em consertinho. Então nunca acaba, mas oscila muito. E aí, assim, questão de época e preço, elas falavam, não tinha muito isso não. Elas davam o preço normal, como sempre. Mas aí, só mudava mesmo era o ritmo do trabalho. Mas uma pergunta que pode estar entrando num roteiro de entrevista, nesse sentido, é de repente perguntar sobre o cenário da costura em Açu, ou seja, se houve uma diminuição no número de costureiras que fazem esse trabalho ou não. Porque, de fato, quando você tem, né, a expansão de um mercado da moda industrial que fornece produtos de baixo custo, né, e mais ou menos boa qualidade, você vai estar pegando demanda que geralmente anteriormente iria para costureira, né? Inclusive, gente, fast fashion, a roupa não aparece do nada não, viu? Fast fashion é costureira de outros países, por exemplo, lá da China, sendo paga um centavo para fazer a roupa toda da Shein que a gente compra. Fast fashion é uma doença, gente. Inclusive, existem várias polêmicas relacionadas a isso, justamente por isso. Trabalho escravo. Justamente. Trabalho de crianças. Pronto, a Shein, aquele site famoso de... Encontram direto, assim, abrem um armazém e tem bolivianos lá dentro, mulheres A própria bolivianas Zara. fazendo costura. A Zara, pronto. A Zara. Justamente por isso. Não que falta eu- exemplo. Se influencia alguma coisa nessa realidade que a gente conhece, sabe? Porque costureiro também é uma coisa muito local, sabe? Tipo, Você não vai em Natal e você não conhece, tipo, 5 costureiros. Lá na China também é local, só que elas recebem, tipo, um centavo pra fazer a roupa da Shein que a gente compra, tipo, R$10, sabe? A blusinha linda. Teve esse negócio de fast fashion versus trabalho artesanal no Halloween. Porque o vestido que eu fui era um vestido tipo de... Eu não sei se o nome é couro sintético, eu não sei o nome daquele tecido. Eu ia comprar ele na Shein, mas... minha mãe disse, você não acha melhor mandar fazer? Porque vai que não cabe, vai que dá errado, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vou mandar fazer. Aí eu fui,
Lá a Elisete, ela tirou minhas medidas e tal. Aí eu falei, eu queria assim, assim, assim. Aí ela disse, não, mas esse tecido vai ficar transparente. Aí eu falei, então qual o tecido que você acha melhor? Ela falou e tal. Aí eu falei, tudo bem, faça como você achar melhor. E eu usei aquele vestido, eu amei aquele vestido. Aquele vestido é super confortável, ele até hoje eu adoro ele, eu não uso ele porque eu não estou saindo de casa. Mas eu acho que foi uma escolha muito melhor ter... Porque além de serem peças que são, tipo... Mesmo que elas sejam mais disseminadas na nossa geração, o tecido delas, o cuidado que tem com elas, não é o mesmo cuidado de um tecido artesanal. São peças que, tipo, eu não quero usar essa palavra. São peças mais... Eu vou ter que usar porque eu não acho esse nome. São peças mais vagabundas. Dá pra entender. Que rasgam com facilidade. Você vai jogar fora e você compra outra. Ficou sendo jogado no meio ambiente. Mas é por isso que eu falo assim, dentro dessa economia da costura, essas costureiras autônomas, na verdade, têm uma situação melhor do que 90% das outras costureiras que trabalham na indústria, né? Porque todas essas outras ou são escravizadas, superexploradas, têm péssimos horários, trabalham em condições horríveis. Elas, pelo menos, assim, apesar de tudo, de todos os problemas que elas têm, né, dentro dessas pessoas que trabalham com isso, até que elas têm uma situação um pouco melhor. Né? Porque tem várias formas da precarização, assim, no geral, se manifestar. Então, a gente olha uma realidade, não vai ser nunca igual a outra. Tipo, uma costureira de outro país nunca vai ser igual a daqui. Uma costureira de São Paulo nunca vai ser igual a daqui do RN, entendeu? Então, a gente só consegue perceber essas realidades, assim, menores quando a gente faz uma pesquisa mais específica, mais lá dentro da realidade delas. Amiga, eu tenho uma coisa para te perguntar. Em relação à pandemia, você chegou Sim. a perguntar duas coisas assim que veio à minha mente. A questão durante a pandemia e antes e depois. Por exemplo, como é que foi que elas parou o trabalho durante a pandemia? Como é que foi a demanda? Alguma coisa assim, sabe? O que elas três me disseram que fizeram em comum? A máscara salvou elas. Pronto, quando eu cheguei na casa de uma delas, tinha um varal bem grande, estendido só de máscara, assim, de tecido normal, sabe? Amiga, você explodiu a minha cabeça. Elas sempre falavam, a máscara salvou esse meu ano, foi muito difícil pra mim. Assim, no geral elas falavam, né? Foi muito difícil pra mim. Elas falavam que sentiam muita falta de, pronto, o cliente chegando. Sentiam falta até da muvuca, que era, por exemplo, no São João. Era uma vida totalmente diferente. Então, algumas delas falavam que ficavam muito tristes e tudo mais. E aí elas falaram que foi voltando gradativamente. Por exemplo, uma delas me disse mais especificamente. Em 2021, no final de 2021, já foram aparecendo roupas para Natal, Ano Novo e tudo mais. E aí esse ano meio que voltou ao normal, como se nunca tivesse acontecido. Porque teve as épocas festivas, né? Como sempre teve. Mais especificamente o São João. E aí elas falavam que, tipo, sentiam muita falta, mudou muito o ritmo de trabalho delas, antes e depois. E no meio também. No meio elas falavam que, tipo, não era que acabava tudo, ninguém aparecia na casa delas mais pra fazer. Tinha gente fazendo roupa assim, elas falavam até que era gente fazendo roupa no sigilo, pra comemorar aniversário em sigilo, tipo, sem postar, sabe? Mas que o que elas mais fizeram mesmo foi a máscara pra vender, assim, pra todo mundo, anunciar e tudo mais. E era muito interessante isso. Todas elas falavam isso da máscara. Eu via na casa delas várias máscaras espalhadas pra vender, no saquinho e tudo mais. Nossa, você falou isso, eu nem tinha pensado nisso. A minha avó, ela não é costureira, mas ela tem, tipo, um saco desse tamanho de máscara. Todas feitas pela mesma costureira. Tem até uma etiquetinha, assim, com o nome, cara. Tipo, ela tem de várias cores, várias estampas. Sim. É uma coleção gigantesca. Tiveram que se reinventar, né, realmente. Eu conheço uma moça, né, uma amiga minha em São Carlos, que começou a ser costureira na pandemia fazendo máscara. Aí acabou a pandemia, ela começou a diversificar alguns outros produtos, né? Uma bolsa de pano, nananã. Assim, ela entrou na produção por conta disso, né? Teve desemprego, teve toda uma crise econômica. E fazer máscara foi uma opção. E ela ficou. E na verdade, você falando isso, também... E jovem, né? Eu percebi muito o Instagram surgindo de gente próxima fazendo coisa artesanal, sabe? Tanto costura, quanto fazendo tipo bolsa, essas coisas, sabe? Biscoito. Justamente por causa disso. Sim. Uma coisa que eu só percebi em uma, que foi uma costureira que era só de um nicho específico de fantasia, mas eu queria levar para meus próximos trabalhos de campo, né? Eu queria perceber mais outras especialidades de costura, porque eu fiquei muito assim, maravilhada, tipo.
A primeira costureira que eu entrevistei, ela trabalha somente com fantasia. Tem fantasia de todos os tipos, para todas as idades, tudo mais, por aluguel e mandado fazer. E, claro, roupa de quadrilha, né, que também é uma fantasia. Aí ela, assim, costura há uns 50 anos, mais de 50 anos, ela é uma costureira muito antiga. E ela falou, eu passei muitos anos da minha vida costurando, assim, roupa de todos os tipos, roupa normal, né, sem ser fantasia. Mas ela falou que, por ter uma demanda muito grande de cliente, que deixava ela meio doidinha, ela resolveu parar pra, assim, cuidar mais da saúde mental dela. Ela falou até que desenvolveu ansiedade pela costura dela, que ela fazia normal, roupa normal. E ela resolveu parar e passou um tempo sem costurar e resolveu se reinventar. Mudou de especialidade, né? Aí ela começou a trabalhar só com fantasia. Hoje ela aluga mais do que faz do zero, mas ela ainda faz do zero. Principalmente na época de São João. E ela fala, né, que a vida dela mudou totalmente depois que ela fez isso. Não deixou de ter vários clientes, ainda tem vários, mas mudou muito a vida dela, tipo. Não é que, assim, tirou todos os problemas mentais que ela já tinha desenvolvido, mas conseguiu amenizar, sabe? Ela mudou um pouco o ritmo de trabalho. E era isso, eu queria, assim, conhecer outras costureiras. Por exemplo, a minha mãe, ela costura só fazendo conserto. Então, isso é um tipo de costureira, né? Que nem toda costureira faz isso. Queria, eu não sei, alta costura dentro do interior. Não sei se eu poderia encontrar isso. Eu sei que tem gente que faz só vestido de noiva, por exemplo. Isso eu sei que tem. Mas era essas coisas que eu queria encontrar melhor. Assim, procurar mais. Vestido de formatura também. A Sandra falou. Formatura. É verdade. Planejar, né? É verdade. Ainda bem que tá gravando. Isso, vai tirar foto de formatura, viu? É, verdade. Circulem os contatos das costureiras de vocês. Pois é. Ninguém me fez uma pergunta, acho que só Não. a gente falou. A galera só avisando assim, vou sair. Ficaram 2 pessoas. Ah, não sei. Tem alguma coisa aí? Não? Não, aqui no meio não. A gente já tá há bastante tempo. 1h e 1 minuto. 1h e 2 minutos. Tá contando aqui. Ah, foi gravado, né? Foi. Sendo Tá aqui, gravado. Eu vou 1h e colocar 2. no... Tem o canal do Coletivo TERS. E Então, vai ficar tô no YouTube disponibilizado lá. agora. Até porque muitas ideias, né, foram surgindo e aí a gente pode utilizar Isso, na pesquisa, fazer relatório que vai ter que fazer e tal. Eu tenho uma pergunta, posso Pergunta, vai, por favor. É sobre a tua metodologia. A minha metodologia? Natália, a bateria do PC. Tá vendo Pronto. aqui? É sobre o que tu falou, né? Os passos que tu seguiu. Na verdade, não é nada técnico, não. Os passos que tu seguiu. Aí tu falou que começou com a gestora, né? Começou conversando com a gestora. Sim. E que isso trouxe, assim, um certo arrependimento, pelo que eu entendi de ti. Foi um misto. Que provocou, assim, uma certa... O que tu não queria, que tu, né? Provavelmente, acho que tu dá a entender que tu deveria ter começado pelas trabalhadoras. Mas que realmente eu não... Porque, tipo, quando a gente sai fora da nossa casa, sai do computador, para de ler e vai tentar um contato com uma pessoa real, é muito diferente. Mesmo sendo uma cidade pequena, que isso me ajudou muito, sendo uma cidade pequena é diferente de tudo, né? Você tem contatos em todas as áreas da cidade, você conhece muita gente, e muita gente conhece muita gente. Então, às vezes, eu conversava com uma que já me indicava para outra. Pronto. Todas as costureiras que eu entrevistei foi indicado dessa galera aí. Valeu, galera. E aí, eu tinha que ter uma abertura. Tipo assim, eu tinha que ter uma liberdade para chegar e falar com elas. Então, eu realmente não conheci nenhuma trabalhadora de fábrica pessoalmente. Eu não conhecia nenhuma. Perguntava para as pessoas e ninguém conhecia. Então, a primeira vez que eu tive contato com elas foi dentro da fábrica. Eu tive um misto, assim, eu tanto me arrependi quanto eu gostei de ter a visão da gestora, porque, como eu disse, foi bom para eu contrastar a visão de um empresário com a visão do trabalho, realmente, né? De quem está trabalhando lá. Mas também foi ruim justamente por isso, porque no começo eu estava pensando, vou na fábrica, talvez eu possa fazer até, assim, questionários, fazer diversas perguntas para todas as pessoas, todos os trabalhadores. Mas eu realmente não pude fazer isso que eu pensava. Eu vou aplicar um questionário para essa galera, quem é que vai responder com sinceridade? Qualquer pergunta que eu fizesse. Ah, você gosta do seu trabalho? Quem é que vai responder com sinceridade? Tu sentiu isso a partir do momento que elas souberam que tu começou a falar com a gestora? Sim, porque pronto, eu entrava lá, era tudo aberto. Assim que você entra na fábrica, todas as pessoas já estão lá, não tem tipo uma divisão onde está empresário, onde está as pessoas que estão trabalhando. Então todo mundo me via.
Se eu chegasse para alguém e perguntasse, oi, tudo bem? Você queria conversar comigo? Eu queria conversar com você. Você podia me passar seu contato? Elas iam saber que eu estava conversando com a gestora lá na salinha, né? Então, realmente, foi por isso também que eu mudei o foco da pesquisa, o caminho da pesquisa. Mas não foi somente por isso, né? A gente já pesquisou muito sobre essa parte de trabalhadora de uma fábrica. Então, vamos agora ver o outro lado, outro tipo de costureira. E aí a gente foi e mudou o caminho. E aí foi outra, eu não sei se foi outra ou se foi a mesma metodologia, porque realmente eu conversei com as costureiras que eu conversei por indicação, e eu realmente só chegava e falava, eu me apresentava assim, eu sou filha de fulano de tal, porque a minha mãe é uma pessoa já conhecida na cidade, né? Então, quando eu me apresentava e eu falava que era filha da minha mãe, elas diziam, te conheço sim, pode vir aqui na minha casa e tal. Eu era bem recebida, então, eu saí de uma cidade pequena também ajudou muito. Mas eu não tinha uma coisa muito específica, eu só ia na sorte mesmo, sabe? Mas eu tive uma boa aceitação. Ninguém, me recusou, não. Só eu falei com alguns não conseguiam marcar um horário comigo, porque eu pedia para ser, se possível, fosse presencial, né? E elas falavam, tô muito cheia ainda de entrega para fazer. Mesmo eu tendo falado com elas depois de São João, dei uma semana, né? E elas falavam, tô muito cheia, não tô podendo falar agora, você me desculpa. Aí eu falava, não, tudo bem, não tem problema não. Talvez no futuro a gente converse, né? Mas era bem tranquilo, eu nunca tive problema para chegar nas pessoas, não. Ainda bem, né, que não teve essa dificuldade. Só de outros tipos. Foi isso. Costurando uma pesquisa, né? Deu hora do intervalo, né, gente? Esse trabalho artesanal de pesquisa também, de tentativas. Só esse moço aqui. O Fábio. Obrigada por ter ficado até o final. Obrigada, Fábio. Eu vou parar a gravação.